Pedro, capítulo 1, versículo 10, diz assim: por isso, irmãos, trabalhem ainda mais, eu estou lendo na NVT, por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente, para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Mas eu vou ler ele também naquela versão ali. Por isso, irmãos, procurem com empenho, cada vez maior, confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, jamais tropeçarão. Pode deixar o versículo na tela, você pode assentar. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. O texto diz assim: por isso, irmãos, procurem com empenho, com força, com vontade, cada vez maior, cada vez mais, dia após dia. Confirmar, nós estamos no ano da? Então ali também podemos trocar aquele confirmar por consolidar. Então por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez mais consolidar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, jamais tropeçarão. Pode deixar o texto aí. Glória a Deus. Queridos, Pedro está tratando ali de um assunto que traz muito debate acerca dele. Mas para nós entendermos melhor, né, se eu já ir direto ao ponto aqui, a maioria acredito que vão entender super bem, mas talvez alguém pode ficar um pouco sem entender. Então vamos fazer aqui uma pequena introdução, né? O Senhor, na sua soberana sabedoria e poder, criou os céus e a terra e fez Adão e Eva, duas pessoas, para cuidar daquele jardim e ter ali pessoas que ele tivesse um relacionamento. E ele fez o homem e a mulher perfeito, sem conhecer o mal, sem nenhuma maldade, sem nenhum, né? E o Senhor todo dia tinha esse relacionamento com o homem. E o Senhor deu uma ordem ao criar o homem. Qual foi a ordem? A ordem era: está livre para comer do que você quiser, de qualquer vegetal, de qualquer fruta, de qualquer verdura, de qualquer alimento que esteja aqui. Apenas uma você não pode, que é a árvore, o fruto da árvore, que simbolizava o conhecimento do bem e do mal. O Senhor fez isso, acredito, que talvez porque Ele não quer um relacionamento obrigatório, Ele não quer um relacionamento como se Adão e Eva fosse um robô, apesar de não conhecer o mal, né? O Senhor não quer esse tipo de relacionamento. Tem que ser um relacionamento amistoso, onde duas pessoas querem continuar e manter aquele relacionamento. Então, por isso, Ele deu esta ordem, não é? Quer dizer, há a possibilidade de esse relacionamento não continuar. Isso vai depender de você, porque o dia que você comer daquele fruto, você vai morrer. E nós já sabemos a história, o próprio Deus já sabia de tudo isso. Infelizmente, o homem, por curiosidade, induzido pelo que a serpente falou, ele vai lá e come aquele fruto. Por conta disso, qual era o nome da árvore? Mais forte. Conhecimento do bem e do mal. Então, o homem que era perfeito, quando ele desobedece, toda a questão aqui não está envolvida na árvore. Entenda. A questão aqui não está envolvida no fruto. A questão aqui não está envolvida no que ela simbolizava, que era o conhecimento do bem e do mal. A questão aqui é a obediência ou a desobediência. Então não foi por causa do fruto, não foi por causa do que ela simbolizava, mas por causa da desobediência, o homem passou a conhecer o mal. Infelizmente, isso fez com que o conhecimento do mal dominasse o homem. A partir daí, a natureza humana ficou corrompida, de certa forma que o ser humano não consegue se controlar, tendo em vista que logo na mesma primeira família
já há o primeiro assassinato. E assim, sucessivamente, nenhum ser humano, ele consegue controlar a si mesmo. Porque o homem se tornou conhecedor do mal por conta de uma desobediência. Então, nós conhecemos a história. Vamos aqui adiantar. Vai se passando tempo e tempos e tempos e tempos. Mas Deus tem um propósito. Deus tem um projeto. E nesse projeto Ele envia Jesus Cristo para morrer no meu e no seu lugar. Então, como eu falei, a origem do homem é quem? A origem do homem é Deus. Esse é o projeto original de Deus. O homem origina dele, para manter um relacionamento. Então, depois que esse relacionamento é cortado, o ser humano vai viver a sua vida, vai ficar dentro do ser humano um vazio. Vai ficar dentro do ser humano um vazio. Que ele vai procurar de todas as formas preencher esse vazio. Há pessoas que fazem isso através do trabalho. Outros fazem isso através de correr atrás de riquezas. Outros fazem isso através de uma religião. E a maioria das pessoas tende a fazer ou pela riqueza, para tentar o máximo possível viver de maneira prazerosa, ou através também da religião. Tendo em vista que religião é religar o homem a Deus. Então o ser humano ele corre atrás disso, em busca disso, tendo em vista preencher esse vazio. E por isso há tantas religiões. Porque o homem está em busca de preencher esse vazio. E se nós somos aqui, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, ele vai dizer bem assim: eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros na província de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitina. Deus o Pai os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito santificou para obediência e purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Versículo de número 3. Todo louvor seja a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança. E é uma esperança imperecível, pura, imaculada, que não muda nem deteriora, guardada por vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege, tem seu poder até que recebam essa salvação pronta para ser revelada nos últimos tempos. E o apóstolo Pedro, nessa epístola, 1ª e 2ª, apóstolo Paulo, apóstolo Tiago, ele vai falar dessa fé, ele vai falar desse novo nascimento, ele vai falar dessa nova natureza em que nós estamos, tendo uma vez que nós estávamos na nossa velha natureza, dominada pelo conhecimento do mal. Um dia nós fomos evangelizados por alguém, ou um dia nós fomos convidados a ir à igreja, e ouvimos a pregação da palavra, e o apóstolo Pedro, apóstolo Tiago, apóstolo Paulo, todos os escritores, quando vai escrever a sua carta, ele vai dizer assim, que esta mensagem não teve por base a sabedoria humana, não teve por base nenhum tipo de alegoria, nenhum tipo de ferramenta para tentar convencer as pessoas das mensagens que eles pregavam. Ele dizia assim, a base da nossa mensagem, a base do evangelho que pregamos é o poder do Espírito Santo de Deus. E graças a Deus, que um dia nós ouvimos essa mensagem, imbuída com a unção e com o poder do Espírito Santo, e ela nos fez gerar em nós o que chamamos de fé. Uma vez que a nossa fé foi gerada em nosso coração, nós aceitamos a Jesus, confessamos a Ele como o nosso único e suficiente Salvador. Aí acontece o chamado nascer de novo. O que Jesus falou com Nicodemos em João capítulo 3. Necessário vos é nascer de novo. E quando alguém nasce na sua forma física, o que é que te faz membro daquela família? Filho daquele pai, filho daquela mãe.
irmão daqueles irmãos. É o teu sangue. Se for fazer o exame de DNA, vai comprovar lá quem é o teu pai, quem é a tua mãe, quem são os teus irmãos. Quando nós ouvimos essa palavra e abraçamos essa fé que o Espírito Santo colocou em nosso coração, nós nascemos de novo. E esse novo nascimento é nascer de quem? Quando nasce físico, nasce da sua mãe, do seu pai e da sua mãe. E quando nasce no espiritual? Quando nasce no espiritual, nasce de Deus. Por isso que nós somos chamados filhos de Deus, porque no novo nascimento nós nascemos dele. E da mesma forma, quando a criança está nos seus primeiros dias e meses de vida, não é ali, a mãe fica ali o tempo todo, mamãe fulana, não é assim? Mamãe. E querendo que a primeira palavra que ela fale é mamãe. E o papai também, por sua vez, papai fulano de tal, viu? Papai. E ali vai para que essa criança fale a primeira palavra, seja papai. E os irmãos também estão ali envolvidos, o irmão. E não é assim ou não é? A mãe e o pai vão apresentando, olha, ali é o irmão fulano, ali é o seu irmão ciclano. É assim ou não é? E a criança vai crescendo dentro desse meio. E assim ela vai conhecendo quem é a tua mãe, quem é o teu pai. E quem são teus irmãos? Da mesma forma, quando nós nascemos de Deus, o Espírito Santo apresenta quem é o nosso Pai. O Espírito Santo apresenta quem é a tua mãe, quem são teus irmãos. Aleluia. Porque quando nós nascemos de novo, nós nascemos de Deus e por isso passamos a fazer parte da família de Deus. Lembra quando Jesus estava pregando e sua família, achando que ele estava muito atarefado, queria ir lá parar um pouco, dar uma pausa no seu ministério, não consegue entrar por causa da multidão, alguém diz, olha, tua família está lá fora. Quem? Tua mãe. Minha mãe? É, teus irmãos. Mas como assim? Mas como assim, Jesus? Tua mãe, Maria, teus irmãos, Tiago, fulano, ciclano. Ele começa a apontar para as pessoas que estavam na sua frente, para o seu auditório. E ele diz assim, eis aqui a meu irmão, eis aqui o meu pai, porque a minha família, os meus irmãos, o meu pai e a minha mãe, são aqueles que ouvem a minha palavra e praticam a minha palavra. Então nós estamos ligados em Jesus, através do Espírito Santo. E aqui, só isso aqui, meu irmão, já é base, meu Deus do céu. O pastor Hélio leu aqui, Salmo 127. Põe aí na tela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Dar a cidade, em vão vigia a sentinela. Lembra do que eu falei, de que o homem, no seu vazio, ele tenta a todo custo preencher esse vazio. E ele nunca vai conseguir. Porque o homem, sem a ação do Espírito, sem a ação de Jesus, ele nunca vai conseguir preencher esse vazio. Quando nós ouvimos a palavra, se esta palavra não for imbuída pela unção, se essa palavra não for direcionada, tendo por base o poder do Espírito Santo, que é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e no juízo, é Ele que nos convence. Então isso vem de Deus, não vem de você. Não foi você que um dia veio aqui ao culto e diz assim, eu quero me ligar a Deus. Como é que eu faço para me ligar a Deus? E diz, então, peraí, deixa eu reparar esses crentes. Ah, então é ser como eles? Então a partir de hoje você... Não é assim que funciona. O Senhor tem que fazer o chamado para você. A fé tem que surgir no seu coração mediante a mensagem pregada. Meu irmão, se alegra nisso, porque se a palavra foi pregada e a fé surgiu no seu coração, isso quer dizer que o Senhor fez o chamado na tua vida.
E se Ele não faz o chamado na tua vida, você não conseguiria ligar-se a Ele. Você não conseguiria preencher esse vazio. Então esse chamado tem que ser de uma forma assim muito bem valorizada. Porque não foi um esforço teu, não foi resultado de um projeto teu. Isso é resultado do projeto de Deus na sua vida. Aleluia. 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 Meu irmão, isso tem que trazer muita alegria no nosso coração. Porque por conta desse vazio, há muitas pessoas entrando em depressão. Por conta desse vazio, há muitas pessoas trocando de esposa, achando que vai conseguir preencher esse vazio. Há muitas pessoas perdendo casamento de anos. Há muitas pessoas perdendo emprego de anos. Há muitas pessoas perdendo uma vida construída. E você está aqui guardado e protegido pela mão do Eterno. Você está aqui guardado e protegido pelo poder do Eterno, pelo vínculo do Espírito Santo, que nos une, que nos fortalece, que nos guia, que nos consola, que nos direciona, que nos fortalece, que todo dia aumenta o nosso ânimo, que todo dia aumenta a nossa fé, que todo dia aumenta a nossa alegria, que todo dia nos dá força psicológica, espiritual. E ai de nós se não fosse a ação do Espírito Santo na nossa vida. Ai de nós. E a palavra do Senhor, 2 Pedro 1:10. Aleluia. Por isso, irmão, procurem com empenho, cada vez mais confirmar a sua vocação, consolidar o seu chamado. Desculpem aqui os calvinistas. A eleição, ela não é direcionada a A, B, C e D. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, Ele não elegeu A, B e C não. Ele elegeu a humanidade. Ele reconciliou a humanidade. Através do pecado de Adão, todos foram incluído no resultado do pecado que é a morte, mas pela ação de Jesus Cristo na cruz do Calvário, todos nós fomos reconciliados com Deus, todos nós tivemos os nossos pecados apagados, todos nós tivemos o nosso pecado levado por Ele na cruz do Calvário. E aí o que Pedro está falando é, eu tenho que me empenhar para confirmar essa eleição que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Ou seja, está dizendo o seguinte, que o fato de Cristo ter morrido na cruz do Calvário não garante a tua salvação. O fato de Ele ter morrido na cruz do Calvário garante que os seus pecados foram perdoados e que você foi reconciliado com Ele. Mas você precisa, primeiro, ser ligado a Cristo. Através da fé, pelo vínculo do Espírito Santo. E depois de ligado a Cristo, pela fé, pelo vínculo do Espírito Santo, eu preciso me esforçar. Porque o Senhor falou com o seu discípulo, eu chamei para que vá e dê fruto. O apóstolo Pedro e todos os escritores, eu gosto muito das cartas de Pedro, de Paulo e Tiago, e se você for ler o que falamos aqui sobre ligação no Espírito, parece que os três estão assim, na mesma escola, no mesmo, os assuntos se repetem, até porque não muito diferente, eles estão, na maioria deles, escrevendo para as mesmas pessoas, para o mesmo grupo de pessoas, né? Mas há uma ligação entre eles. E se você for ler todas essas cartas, você vai ver uma base
E a base é que Cristo nos chamou. E nós estamos ligados nele. E uma vez ligado nele, eu preciso abandonar a minha velha natureza. E eu preciso passar a dar fruto. E a base fortificada nesse texto, sobre esse assunto, é que se eu agir dessa forma, leia depois a epístola de Pedro em casa, as epístolas de Pedro em casa. Ele diz, se eu agir dessa forma, eu vou ter acesso ao reino de Deus. E uma das regras da exegese é contrariar aquilo que o texto está falando. Então, se ele está dizendo que se eu obedecer, se eu entrar por este caminho reto, de justiça, de purificação, de santificação, eu vou ter acesso ao reino, isso quer dizer que se eu não trilhar esse caminho, mesmo ligado com Cristo, eu posso perder minha salvação. Que Cristo um dia conquistou para mim na cruz do Calvário. Davi no Salmo ele vai dizer bem assim, como purificará o jovem o seu caminho? E ele responde, observando conforme a tua palavra. Observa que ele está falando jovem. Só que se você for ler o texto, como purificará o jovem o seu caminho? Então dá a entender que há um caminho que foi traçado e que esse caminho precisa ser purificado. Mas esse não é o caso. Se estivesse falando com um adulto, com alguém que já está na sua velhice, na sua terceira idade, faria sentido. Já fez um caminho e agora tem que purificar esse caminho. Mas ele está falando com o jovem. O jovem ainda não traçou o teu caminho. Então ele não está falando de purificação de um caminho, ele está falando da criação de uma trajetória purificada. Então quando nós nascemos de novo, nós precisamos a partir daí criar esse caminho de santificação. E aí, se você for ler as epístolas de Pedro, ele vai dizer que Deus nos deu no Espírito todas as condições possíveis para a vida. Não há desculpa para o pecado. Não há razão para o pecado, não há razão, não há justificativa. Porque Ele nos deu todas as coisas possíveis para a vida. Agora, claro que infelizmente nós não somos perfeitos. Por vezes temos nossas falhas. E graças a Deus que quando agimos dessa forma, Ele vem e nos corrige. Porque Ele, se Ele nos corrige, é porque Ele nos tem como filhos. Ele nos tem como filho. Agora, continuando aqui a mensagem. Então, estou ligado em Cristo. Nasci de novo. E aí, o pai e a mãe, quando está criando o seu filho, vai educá-lo. E qual o objetivo? Quando for maduro, quando for adulto, ele se forma uma pessoa de bom caráter. Uma pessoa de um sucesso financeiro, de um sucesso familiar. E o Espírito Santo de Deus também. A nós que nascemos de novo, ele vai nos educar, tendo em vista nos formar, para que nós venhamos alcançar a maturidade. Ou falando de uma linguagem mais bíblica, que nós venhamos alcançar a consumação da nossa fé. Alcançar a plenitude de Cristo Jesus. E qual é a plenitude de Cristo? Qual é a formação final da fé? É viver a vida, não baseado mais na natureza humana, mas baseado na natureza divina. Ou seja, aí voltamos de novo na base do Salmo 127. Tendo em vista que eu tenho que criar esse caminho de santidade para herdar a vida eterna, para consolidar a salvação que Cristo Jesus conquistou na cruz do Calvário, para consolidar a fé que um dia Ele plantou no meu coração, eu preciso me esforçar. Agora, depende de mim? Não. Por que não? Você consegue? Você consegue? Eu não consigo. Eu não consigo. Eu vou confessar, eu não consigo. Se eu não viver uma vida de oração,
Se eu não viver uma vida de consagração, se eu não viver uma vida estudando a palavra, lendo a palavra, meditando na palavra, eu não consigo. O escritor aos Hebreus diz que Jesus não é autor apenas. Ele é autor, mas também é consumador da fé. É Ele quem dá a fé e depois é responsável para poder formar um cristão perfeito em você. Assim como o teu pai e a tua mãe é responsável pela sua educação quando você era criança, agora você tem alguém responsável pela sua educação espiritual. E o nosso esforço é esse, se achegar a Ele. O nosso esforço é esse. O pastor Hélio falou isso aqui. Nós precisamos chegar-se a Cristo. Lembra disso, pastor? Você falou isso aqui. Nós precisamos chegar-se a Cristo. E é algo maravilhoso, porque nós, infelizmente, temos os nossos erros, as nossas falhas. Né? Nós somos impuros. E qual é a situação natural quando você pega uma fruta podre e põe junto de outras boas? O natural é a fruta podre estragar as outras. Só que quando nós chegamos a Cristo, a nossa sujeira não torna Ele puro, mas a santidade dEle nos torna puro. A santidade dEle nos purifica. O apóstolo João fala sobre isso. Se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Bata a palma para Jesus. Aleluia. Por isso, fique tranquilo, se porventura neste mês, a semana, nesse dia, aconteceu de você falhar, de você errar. Aleluia. Quando você dobra o seu joelho e diz: Senhor, estou me achegando a Ti. Eu sei que eu deveria apresentar louvor, mas nessa noite eu vou apresentar a minha falha diante do Senhor. Mas que o Senhor me perdoa. E aí quando você abandona aquilo e continua andando na luz, continua andando em comunhão com seus irmãos, o sangue de Jesus te purifica do seu pecado. Porque quando Jesus morreu, Ele não morreu por seu pecado do passado ou só do presente. Ele morreu do seu pecado passado, presente e futuro. Essa é a graça de Deus. Só que o apóstolo Paulo é bem enfático quando ele diz: não é por conta disso que nós vamos agora continuar no pecado. E ele diz: porque aquele que continua no pecado, esse não nasceu de Deus. O amor do Pai não permanece nele. Deus não permanece nele. Então perceba o perigo. Se eu não me achegar-se a Cristo, se eu não buscar, pedir para que Ele me auxilie na minha trajetória, para que eu venha trilhar um caminho de santificação, eu posso perder o céu. Eu posso perder o céu. E graças a Deus que nos ligou em Cristo e nos deu a natureza divina. Porque de forma contrária, nós íamos viver falando da frase de Paulo: o mal que eu quero fazer, quando eu vejo, já fui. E o bem que eu quero fazer, esse aí, dá trabalho. Eu não consigo. Mas ele diz: graças a Deus, que eu fui livre pela lei do Espírito.
Quando nós nos ligamos a Deus, quando nós nos ligamos a Cristo, quando nós confessamos Ele como Salvador, Ele coloca dentro de você o Espírito Santo de Deus. Aleluia! E o Espírito de Deus, quando está na sua vida, se você se achega a Deus, se você entrega a tua vida para Deus, Ele aniquila a influência do mal, Ele aniquila a influência da carne na sua vida. E você passa a ter força para dizer não para a mentira, para dizer não para o adultério, para dizer não para o roubo, para dizer não para tudo aquilo que não presta. Ou quando você vê um crente que está ali, todo perfeitinho, você fala assim, puxa vida, por que eu não sou igual fulano? O fulano é tão santinho, tão certinho. Ele é tão santinho porque ele tem o Espírito Santo dentro dele. E você também tem dentro de você. O Espírito Santo também habita dentro de você. Ele é o selo da salvação. Aleluia. E o que a menina leu aqui, antes de começar os louvores, ela falou da provação. E quando nós lemos o apóstolo Paulo, os apóstolos, né, falando sobre provação nas suas cartas, eles vão dizer que as provações devem ser motivo de tristeza? De alegria. Por quê? Todos os três vão ser unânimes, porque a provação serve para aprovar a tua fé. A provação serve para refinar a tua fé. A provação serve para dizer que a tua fé ela é verdadeira. Aleluia. É claro que não dá para comparar as nossas provações com essas. Porque ele está pregando e escrevendo para as pessoas que estão sofrendo perseguições. Para pessoas que foram cerradas ao meio. Ele está falando de provações para pessoas que foram jogadas nas covas dos leões. Ele está falando de provações que pessoas que foram enforcadas, que foram crucificadas, que foram mortas, que foram chamadas de bandidos, de malfeitores. Mas a provação que nós enfrentamos, ela também serve para provar a nossa fé. Então eu sei que a princípio, quando começamos uma luta, uma prova, a tristeza vem, é natural. A preocupação vem. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica. E nós ficamos ali, Senhor, até quando? Deus, até quando isso vai continuar assim? Até quando isso não vai ter um fim? Até quando? E você não sabe que através da sua aprovação o Senhor está te testando, está te modelando, está te lapidando e está formando a sua fé. E Ele está fazendo isso porque um dia Ele vai voltar para buscar a tua igreja. E a palavra do Senhor disse que quando Ele voltar, nós temos que ser encontrados irrepreensíveis, imaculados, prontos, formados. De forma que se porventura os teus inimigos quiserem levantar calúnia contra você, quando eles veem o teu fruto, eles terão que reconhecer. Eu falei aquilo, mas na verdade, é papo furado. Ali é homem de Deus, ali é mulher de Deus. Os frutos dela, os frutos dele comprovam a quem eles pertencem. Aleluia. E nosso maior exemplo foi Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 5. A partir do verso 7. Glória a Deus. Hebreus capítulo 5, a partir do verso 7. Enquanto Jesus esteve na terra,
ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que podia salvá-lo da morte, as suas orações foram ouvidas. Olha, o texto está falando de quem? E quem é Jesus? O Filho de Deus, da mesma natureza de Deus. O Filho de Deus, está falando de Deus. Deus Filho. Está falando dele. Ele, tendo em vista o sucesso da sua missão aqui na terra, ele orou, ele clamou, ele suplicou, e ele fez isso com lágrimas. E ele fez a quem? A quem pode salvar da morte. E suas orações foram ouvidas. Por que que as orações de Jesus foram ouvidas? Por causa da sua profunda devoção. Jesus não foi ouvido porque ele foi o queridinho. Jesus não foi ouvido porque ele era o filho apenas. Ele foi ouvido por causa da sua profunda devoção. Por causa da sua disciplina. Próximo versículo. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do seu sofrimento. Nós estamos falando de Jesus. E ele aprendeu a obedecer mesmo sendo filho. Ele aprendeu a obediência por meio do seu sofrimento. Próximo versículo. Com isso, foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe oh glória! Aquela mesma palavra ali, ó. O Senhor quer falar isto na sua formação. Dizer que você foi capacitado. Depois que você aprendeu, suplicou, clamou e aprendeu a obediência, depois disso, você foi capacitado para ser sacerdote. Aleluia. A diferença, é claro, é que há dois objetivos claros para a nossa formação. A primeira é a nossa própria salvação. Esse é o primeiro. E segundo é, para que o nosso testemunho, para que a nossa vida sirva, para que outras pessoas se acheguem até a Deus. Para que o nosso testemunho, para que a nossa mensagem, para que a nossa pregação, também imbuída pela unção e pelo poder do Espírito, faça com que mais pessoas sejam geradas pela palavra de Deus. E eu só vou ter sucesso se eu trilhar esse caminho. Sabe por quê? Porque se eu não trilhar esse caminho, primeiro eu não consigo ser salvo. E se eu não conseguir ser salvo e tentar ajudar alguém, vai ser igual Jesus falou. Eu vou estar com um poste na minha frente, tentando tirar o cisco do olho do outro. Se eu não conseguir trilhar esse caminho, eu vou ser igual Jesus falou, vai ser um cego tentando guiar outro cego. Porque veja bem, se eu, na minha concepção, com a minha mente, não consigo trilhar o meu caminho, como é que eu vou ajudar o próximo? E o Senhor te escolheu. Eu estou falando isso com base na Epístola de Pedro. O Senhor te escolheu para edificar um santuário, para edificar uma casa espiritual. E quando você está edificado nessa casa espiritual, você primeiro garante a sua salvação e depois a sua vida serve de parâmetro, serve de exemplo
para que outras pessoas observem, diz: eu quero servir o Deus que essa mulher serve. Eu quero servir o Deus que esse jovem serve. Ele é diferente. Há algo especial na vida dele. Algo de especial na vida dele. Aí sim a tua vida vai servir. O apóstolo Paulo escreve para Timóteo isso, diz: olha, procura te andar nisto, na obediência. Ele diz: e procura ensinar também, porque aí vai salvar a você e também vai salvar quem te ouve. Fique de pé no seu lugar. Graças a Deus. Eu sei que a equipe de louvor já deve ter o teu louvor, então já pode vir aqui, já pode subir para louvar o nome do Senhor. Se puder também, depois ou antes do louvor que já está programado, louvar aquele segundo louvor que foi louvado. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Graças a Deus. Oh, Deus tremendo. Aleluia. Querido, você foi chamado. Você foi escolhido. Você não está entendendo o privilégio que você tem. Aleluia. Que muitas pessoas, ainda na época de Cristo, e até hoje tem pessoas assim, que até vem. E fica ali. Inclusive, bem parecido da época de Jesus. Qual é o sinal que você vai fazer para eu ser salvo? Para eu crer? Qual é o sinal? Não vai ter sinal nenhum. E a pessoa não consegue crer. Lê depois a parábola da semeadura, do semeador, e você vai ver que a semente foi plantada em 4 terras diferentes. 4 terras diferentes. A primeira não conseguiu nem germinar. Porque as aves veio e comeram. E Jesus depois explica, dizendo que tem pessoas que é assim, ouve a palavra, que a semente é a palavra de Deus. Mas não consegue crer, porque quando a semente é jogada na terra, do coração, da mente, o diabo vai lá e rouba. Ele diz: a outra semente caiu num terreno de pedras. E até que ela ali germinou, surgiu ali uma muda de uma planta. Porém, por falta de raiz, veio um sol e queimou aquela planta. Ele diz: essas são as pessoas que recebem a semente, recebem a fé, abraçam ela. Mas depois vem a preocupação, as lutas e as provações. E a pessoa não suporta. E ele diz: e a terceira caiu no terreno que tinha muito espinho. E também recebeu com alegria, surge ali a plantinha da fé. Porém aqueles espinhos sufocam. E ele explicando assim: olha, a pessoa recebe a fé, abraça a fé, mas depois a preocupação com a riqueza, com o bem-estar, é tão grande. Porque tem alguns princípios bíblicos que quando a pessoa dá de frente com ele, ele tem que abrir mão dos seus prazeres. Ele tem que abrir mão de orgulho. Ele tem que abrir mão de inveja, de muita coisa. Inclusive o maior mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. E não é só o próximo irmão ali em Cristo, não, é até o inimigo também. E dividir com ele se precisar. Só que nesta hora, muitos preocupados com a riqueza, igual aquele jovem rico, vende tudo que tem, divide. Ele, não consigo. E tem muita gente que não consegue e perde a fé por conta disso. Mas ele diz: a quarta deu fruto e produziu 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. O total de terras plantadas foi 4. Mas quanto deu fruto? Isso
Qual é a porcentagem? 25%. Esse é esperto, hein? Quem falou 25%? Foi quem? Levanta a mão, então. Rapaz, bom de matemática, né? Pá! 25%. A cada 100, 25 pessoas. A cada 1.000, 250. A cada 1 milhão, 250 mil. E você está incluído nesses 25%. Você está incluído nesses 25%. Aleluia! Glória a Deus! Pode louvar.